Salve, salve, gates! Eu sou Cassie, drag queen, artista multimídia, e hoje eu tô aqui pra responder as perguntas que vocês fizeram lá na minha caixinha do Insta. Vocês estão prontos pra me ver assim, ó, me acabar com essas perguntas polêmicas e conhecer um pouquinho mais de mim? E antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir pra ti que tá chegando aqui agora, pra te inscrever no canal, ativar o sininho e também dar um like nesse vídeo aqui pro YouTube entender que o nosso conteúdo é de qualidade. E eu espero que ele realmente seja. Então, sem mais delongas, vamos lá, que a gente tem que começar isso aqui. Eu tô pronta pra assim, ó... Gente, eu vou ter que ficar olhando pra cá, porque as perguntas estão aqui no computador e eu preciso ler pra responder pra vocês, tá? Bom, primeira pergunta. Quando você viu que tinha a possibilidade de se expressar e fazer arte como uma drag queen? Eu acho que eu nunca enxerguei essa possibilidade, sabe? Porque, tipo, eu tinha muitos padrões heteronormativos incrustados no meu corpo, que eu acho que muita gente tinha, mas eu, por vir de uma criação muito heteronormativa, eu não vi essa possibilidade. Eu sempre admirei drag, sempre gostei. Eu via Nani People, eu via Vera Verão, eu via Civete Montilla na TV e achava, assim, ó, incrível. Claro que depois de grande eu comecei a assistir RuPaul, eu gostava muito de Pablo já, a Glória Groove, nossa, tenho paixão pela Glória Groove até hoje. Mas eu não enxergava a possibilidade de estar ali, porque eu achava que não tinha talento, porque eu achava que eu não conseguiria me maquiar, ou então porque eu também achava que eu não ia conseguir performar e não tinha o jeito pra coisa, entendeu? O que é muito curioso, porque eu lembro que desde pequenininho eu já performava pra minha família. Eu lembro que a minha irmã me maquiava, eu adorava, tipo, amarrar a blusa assim, botar pra dentro, sabe? Quando bota assim, fica com a barriga de fora. Mas por conta de eu ter passado por várias experiências que foram de uma criação muito heteronormativa, pra quem não sabe, eu andava de skate, morava com meu pai, essa coisa toda, eu fui me moldando aquilo tudo e fui deixando aquela criança viada de lado e fui me transformando num menininho reprimido. Com isso eu fui me tornando uma pessoa mais quieta, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Entendendo essa parte, quando eu saí da minha cidade e vim pra Pelotas morar aqui, eu comecei a sentir a necessidade de ser mais eu, a necessidade de me encontrar mais. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer drag. E aí lá por 2017 eu me montei a primeira vez, eu saí, mas ainda não me senti ainda aquela energia. Me sinto uma drag queen neste momento. E aí foi só em 2018, quando eu me montei pra uma festa lá no Cassino, que é de onde eu venho, da minha cidade de Rio Grande, que eu realmente senti... Tá, agora eu estou uma drag queen, um grande viadinho de peruca. E aí foi que esta bela drag nasceu. Nasce uma drag. Drag! Segunda pergunta. O que mudou na tua vida desde que Cassie surgiu? Gente, muita coisa mudou na minha vida. A primeira delas é todo esse processo de desconstrução que eu fui passando desde que eu comecei a me montar. Comecei a ser mais eu. Antes eu podava muito meu jeito de caminhar, eu cuidava o jeito de falar, o tom da minha voz, eu cuidava a forma como eu me expressava, me vestia. E depois que eu comecei a fazer drag, isso tudo caiu por terra. Eu decidi, não, agora eu vou ser eu mesmo. A forma como eu comecei a me posicionar dentro da sociedade mudou. A forma como eu comecei a falar mudou muito. A forma de me relacionar com as pessoas, o desejo que eu sentia pelas pessoas, a forma como eu me via no espelho, sabe? E é muito louco, parece um clichêzão assim, mas realmente, a forma como eu comecei a me enxergar, o amor que eu comecei a ter por mim, foi muito diferente. Realmente algo floresceu muito forte dentro de mim. Fora toda a coragem que eu tive pra começar a colocar todas aquelas poesias que eu já escrevia pra fora, mostrar as letras que eu escrevia, eu comecei a expor, e aí veio a música, tudo também por uma conversa que eu tive com meu amigo Portela, inclusive um beijo, amigo maravilhoso. Então tudo isso foi vindo na minha vida por causa da drag. Eu tomei coragem pra fazer tudo que eu sempre sonhei. Terceira pergunta. Como decidiu começar a carreira artística? E como foi esse processo? Essa história ela é bem longa, na verdade. Acho que talvez eu possa até fazer um vídeo falando sobre como eu comecei, como foi essa trajetória do início até aqui. Se vocês querem que eu faça um vídeo contando desde o início da minha trajetória até agora, eu faço. Só tem que me falar aqui nos comentários. Como eu falei aqui, eu já performava, quando a minha irmã me maquiava, me montava de certa forma, a drag já tava dentro de mim. Eu adorava escrever poesias, eu adorava escrever historinhas. E eu lembro que quando eu era pequeno eu falava muito pra minha mãe que eu queria ser ator. E nada tirava isso da minha cabeça, gente. Eu queria porque queria fazer novela e ser ator. A coisa não foi muito assim, né? Mas enfim. Então eu acho que eu sempre quis ser artista. Só que isso foi se apagando com o tempo. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar em fast food, supermercado, trabalhei em loja, trabalhei em várias coisas e esse sonho foi se apagando de ser artista. Inclusive eu parei de estudar. E a minha vida sempre foi muito movida pelos encontros. E com isso eu encontrei pessoas maravilhosas nesses empregos, pessoas mais velhas, com quem eu fui conversando e que foram me encorajando a estudar de novo, a voltar a estudar. E aí eu fiz o Enem lá em 2014, passei no Enem, eliminei o ensino médio, que na época dava de eliminar o ensino médio, e com isso entrei pra minha primeira faculdade. E aí lá eu conheci um mundo de possibilidades. E aí eu conheci educação popular, eu conheci várias pessoas que trabalhavam com isso, falando sobre, tipo,
tipo, como a gente precisa seguir os nossos sonhos, fazer o que a gente ama e ir de encontro, de se especializar naquilo que nos toca, naquilo que faz parte da nossa realidade. E pra mim não tinha nada mais do que me tocasse do que a arte, do que ser artista. E aí eu resolvi largar tudo. Larguei emprego, larguei faculdade, larguei minha casa, não larguei, mas me afastei dos meus amigos, porque tive que ir pra outra cidade e vim pra Pelotas fazer cinema. Mas até então a minha ideia era ser cineasta, né? Trabalhar com cinema, mas principalmente com videoclipe, porque eu sempre amei videoclipe. Eu era uma criança que eu não assistia desenho, eu assistia MTV. Foi muito difícil, assim, esse processo, porque quando eu cheguei aqui eu tive um choque de realidade muito forte. As pessoas que estavam nesse curso, não todas, obviamente, mas muitas vinham de realidades muito diferentes da minha. E aí eu fui tendo esse choque de realidade, começando a pensar que aquilo não era pra mim, que a arte não era pra mim, que ser artista não era pra mim. E aí eu entrei numa depressão, infelizmente, fiquei muito tempo socado dentro de casa, eu chorava, eu ficava mal, mas assim, ainda bem, graças a Deus e os bons deuses deste mundo, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida mais uma vez, que foi a pessoa com quem eu tava na época, de certa forma também minha mãe me deu muito apoio, meus amigos, e eu fui me reerguendo, levantando. Então eu tive esse processo assim de querer ser artista, de tomar um choque de que eu não tinha as referências que aquelas pessoas tinham, que eu não tinha o contato com a arte daquela forma, e que talvez aquilo não fosse pra mim porque eu não era bom, porque eu não sabia fazer, porque eu não entendia. Até que eu tive essas pessoas maravilhosas na minha vida, inclusive eu queria mandar um beijo especial pra Carol e pra Erika, que assim, ó, foram muito importantes nessa fase da minha vida, que me puxaram daquele fundo, me trouxeram à tona, e aí eu comecei a correr atrás. E aí com isso eu consegui então começar a me enxergar como artista e correr atrás, ter força de vontade pra correr atrás daquilo que eu achava que eu não tinha de conhecimento. E aí eu fui, estudei, busquei referências, comecei a me enxergar mais como artista e me posicionar como. E aí é que surge Drag Queen na minha vida, que deu um impulso pra isso, que trouxe mais segurança, força, eu acho, pra esse processo. E aí sim eu consegui me reconhecer como artista e comecei então a trabalhar como artista e correr atrás, e hoje em dia estamos aí batalhando como artista independente. Respondido? Espero que sim. É que eu vou sempre indo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu tenho medo de me perder às vezes ou não responder direito as perguntas de vocês. Por que Cassie? De onde surgiu essa identidade Mara? Ai, meu bem, primeiro, muito obrigada pelo Mara, né? Esse nome Cassie, com 3 no final, surgiu muito com uma amiga minha que eu tenho um carinho enorme, inclusive um beijo, Janu. 3 significa um número divino, o número das pessoas sábias, das pessoas que vão atrás do conhecimento. Não que eu me enxergue como sábio, tá, gente? Mas é só o significado ali do 3. É um número criativo, de pessoas criativas. Por ser esse número sagrado, ter toda essa questão de eu enxergar minha drag como algo sagrado pra mim, foi o 3 no final. E essa escrita com um número também é pra, de certa forma, trazer esse ar de código. Porque a gata aqui vem do futuro, esse androide aqui é um código projetado para fazer com que vocês se animem e ganhem entretenimento. Entendeu? Próxima pergunta, referências do teu trampo. E também outra que tem um pouco a ver, inclusive eu vou colocando algumas perguntas juntas, porque algumas pessoas fizeram perguntas repetidas, e pra não deixar ninguém de fora, eu tô colocando aqui, tá? Referências do teu trampo. Quais são suas maiores referências artísticas? Então eu vou falar um pouco das minhas referências atuais, assim, porque eu acho que isso é uma coisa que tá em constante mudança pra mim, porque eu tô sempre buscando novas referências. Mas assim, musicalmente eu tenho ouvido muito Shy Girl, e eu acho muito interessante como ela mistura, assim, alguns elementos da música eletrônica com o flow do rap. Gosto muito do visual dela também, dos clipes, e muito da sonoridade, de como ela usa as camadas de vozes e a distorção nas vozes. Inclusive, é uma referência gigantesca. Gloria Groove sempre foi e sempre será referência, principalmente nessa questão de trazer o eu desmontado junto do universo da montação, junto do universo da drag dela, e eu amo isso. Acho que a Gaga, e eu acho que isso é evidente, eu amo a Gaga, eu sou muito Little Monster, sim, sempre fui. E ela tá muito presente em todos os meus trabalhos, eu acho que, tipo, visualmente, principalmente, isso é muito visível. Eu amo a Gaga, ela é uma referência, assim, ó, gigantesca pra mim. Dizzy Croquettes também é uma referência que, tipo, quando eu conheci Dizzy Croquettes no documentário que assisti, inclusive, se vocês não assistiram, assistam esse documentário. Eu não tenho culpa de ser chique assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então as pessoas, os fãs, começavam a se vestir como eles, a falar como eles. Fontaine, amor, tá boa, Sandra. À meia-noite, no Vaticano. Eu fiquei encantado pela forma como toda aquela galera expressava, de certa forma, um conceito de feminilidade totalmente às avessas. Se montavam com aquela maquiagem, com aquele brilho, tanguinha, tudo numa época extremamente conservadora, né? Ainda em meio à ditadura no Brasil. E como eles usavam todos esses elementos com o pelo, com as curvas grandes, por exemplo, musculosas, com ombros largos. Então isso sempre me encantou, e não é à toa que eu uso bigode. Eu acho que uma outra referência que tá muito presente pra mim hoje em dia é a Nil. Não sei
sei se vocês conhecem. Nil é um rapper aqui do Brasil também, que eu acho muito foda o som dele, que também mistura elementos da música eletrônica junto com o rap também. Eu acho muito foda essa mistura entre gêneros musicais, essa experimentação. Eu acho sempre muito da hora. E acho que outra referência também, que tá muito presente pra mim hoje em dia, Daft Punk. Daft Punk eu tenho escutado muito, tem sido uma referência pela distorção das vozes, pelo uso de sintetizadores. Sintetizadores. Enfim, eu gosto muito de Daft Punk também. Ah, e também Black Eyed Peas, o álbum aquele The End e The Beginning, são álbuns que eu redescobri esse ano e que eu tô... Apaixonada de novo. Se você aí, bichinha novinha, pessoa novinha que tá assistindo e não conhece esse álbum, vai ouvir, por favor. Quando tu ouve eles inteiros, tu vê que tem uma experimentação muito forte ali, sabe? Com a música eletrônica, com o pop, com o eletropop principalmente, eu acho foda demais. A distorção de vozes, então, nem se fala. É incrível. E vocês já podem ter uma noção do que vem por aí a partir dessas referências que eu tô buscando, que eu tô absorvendo, né? Acho que eu dei spoiler. E vocês, conhecem algum desses artistas que eu falei? Gostam de algum deles? Então comenta aqui pra eu saber, pra gente trocar a figurinha. E também comentem quais são as principais referências pra vocês. Quais são os artistas que vocês mais gostam, que eu adoro conhecer coisa nova e vou adorar conhecer. Próxima pergunta! É verdade que tu tem fetiche em mamilos? Amade? Quem te disse isso? Não, eu não tenho, mas se tivesse também, tudo bem, acho que é um fetiche bem normal. Mas eu tenho uma história que uma vez eu peguei um boy, e o boy tinha um fetiche enlouquecido por mamilos, e ele queria porque queria os meus mamilinhos. E eu deixei a gata se divertir, foi lá, foi no mamilo, e eu achei aquilo um pouco estranho no início, porque eu nunca tinha me relacionado com uma pessoa que tinha esse fetiche. Mas com o tempo eu fui relaxando também, procurando entender que cada um tem o seu fetiche, cada um tem os seus desejos, e a gente não pode julgar e, né, deixei a gata se divertir. Próxima pergunta. O que é aquendá? Bom, aquendá é quando tu esconde o peru, vou chamar assim, coisa horrível, e bota pra trás, tá? Com os olhinhos dele, se é que vocês me entendem, pra dentro, puxa pra trás, passa a fita e tá ali um shape delicioso. E nenhuma drag é obrigada a fazer isso, porque a gente tem Um piruzinho ali embaixo e ele vai estar presente. Ai, gente, por favor, olha o que vocês me fazem passar, olha o que eu tenho que explicar. Mas também não tem nada demais, né? Que tabu é esse, sabe? Tem que falar, tem que explicar. É só uma coisa normal, que inclusive faz parte do meu cotidiano de trabalho, de outras pessoas e também da realidade de muitas pessoas aí. Então, não precisa ter tabu com isso, na verdade, né? Acabei de concluir. Você ou Cassie cantam fora da cena do rap? Outros estilos já pensaram? Sim, na verdade eu tô num processo aí de aprender a cantar. É algo que eu sempre quis, na verdade. Inclusive a minha amiga Rafa The Nomad tá me ajudando muito nesse processo. E eu acho que eu tô descobrindo a minha voz, eu acho que eu tô experimentando a minha voz e buscando cantar outras coisas também. Vão vir coisas aí mais cantadas, coisas com essa experimentação e esse processo aí que eu tô passando. Como é o teu processo de escrita? Nossa, eu amo quando me perguntam isso, porque assim, tipo, realmente o meu processo de escrita, desde muito tempo, é um processo muito íntimo mesmo. Eu uso a escrita muito pra desabafar e pra muitas vezes entender o que tá acontecendo comigo. Às vezes eu tô meio triste, ansioso, alguma coisa assim, e aí eu escrevo e consigo entender o motivo daquilo. Eu costumo falar que, tipo, quando eu escrevo, eu meio que proporciono um encontro com o meu inconsciente, com aquela parte lá da nossa mente que a gente não acessa muitas vezes. As coisas que eu não tô entendendo dentro de mim, quando eu escrevo e desabafo na escrita, seja na poesia, seja com letras de música, depois eu leio aquilo que foi escrito, aquele conteúdo, e eu consigo enxergar o que tá dentro de mim. Quando eu tô mais cabisbaixo, quando eu não tô me sentindo muito bem, eu escrevo e consigo entender o motivo pelo qual eu tô triste, ansiosa ou de alguma forma abalada. Então meu processo de escrita ele é muito íntimo e muito verdadeiro no sentido que eu escrevo quando eu realmente preciso. Pelo menos até o momento que eu posso fazer esse tipo de coisa. Quando eu preciso colocar algo pra fora, quando eu preciso expressar algo que eu tô sentindo, pensando. É isso. É verdade que tua bunda tem nome próprio? Infelizmente eu ainda não tenho um nome, mas vocês podem me dar um nome. Diz aí nos comentários que nome vocês querem me dar. O melhor nome eu vou escolher e depois eu falo pra vocês lá no Instagram. Inclusive, segue lá no Instagram pra vocês saberem quando eu escolher o nome da minha bunda. Ai, a gata não para de se arrumar, né? Bela. Vamos pra próxima. Rainha...
Tu demora muito pra te montar? Demora. Por exemplo, hoje eu fiquei da 1 da tarde até as 8h30, mais ou menos. Deixa eu ver que horas são. É que é muita coisa, gente. Tem que fazer maquiagem, botar peruca, botar figurino, botar cílios, botar tudo. E fora que tudo isso começa, esse processo todo começa um dia antes ainda, né? Porque eu ainda aliso peruca, arrumo, faço penteados pra fazer, essas coisas todas assim, faz unha, pipipi, papapá, pipipi, papapá. Então eu acabo demorando para um... Próxima pergunta, lança teu mapa astral pra gente. Então, eu não sou uma pessoa muito ligada nesse lance aí de astros e mapa astral e Coisas e tal e coisa. mas eu sei o meu ascendente, meu signo e minha lua. Pode ser? Acho que já dá pra ter alguma noção, né? E se preparem pra bomba. Eu sou leonina, com ascendente em Áries e com lua em Peixes. Não quero me perder, não quero me prender, quero ser mais que a falta de você. Então sim, fogo, um pouquinho de água ali, porque eu acredito muito que a gente vem com as características dos nossos signos, do nosso ascendente, do nosso mapa astral, com a missão de transmutar esses comportamentos, com a missão de reavaliar esses comportamentos para se tornar uma pessoa melhor, né? E essa é a nossa meta aqui, eu acho, espero. Ou talvez eu esteja procurando razão pra vida. Ô filho, vai ter uma coisa na vida que é clara. Você morreu? Tchau! Próxima pergunta. Novos singles em vista? Mas vai ter álbum visual esse ano? Querem spoiler, né, gatis? Tudo bem, eu vou dar alguma coisa assim de spoiler. Sobre álbum visual, EP visual, né? Já quero lembrar vocês que não assistiram ainda o meu EP visual. Eu vou deixar aqui um card pra vocês assistirem e ele tá babado. Eu tenho, assim, alguns projetos escritos, eu tenho algumas ideias e a gente tá aí atrás de captar recurso nesses editais que estão rolando. Se eu conseguir, com certeza eu quero entregar mais um EP visual, porque eu amo criar visualmente e musicalmente juntos. Mas o projeto existe, a ideia já tá criada, agora falta ter o aqué pra realizar, o mais importante de tudo. Próxima pergunta. Com que parte da tua carreira tu mais te diverte? Então, acho que são várias, sério, tipo, eu amo muito o que eu faço, então eu me divirto muito fazendo as coisas que eu faço. Mas eu acho que o que eu mais me divirto de tudo é o show. É subir em cima do palco, cantar, dançar e conversar com as pessoas, sabe? Tipo, e sentir aquela energia assim, sério. Sentir a energia do palco é uma coisa incrível, indescritível, sério, arrepia, é energia, tu sente a energia das pessoas o tempo todo. Nossa, é maravilhoso mesmo. Parece que, tipo, é um clichê do que eu tô falando aqui e tal, mas não é, gente, é maravilhoso. Acho que se um dia tu tiver a oportunidade de subir num palco, de performar, cantar, falar, seja lá o que for, sobe e sente essa energia porque é maravilhoso. As gravações dos clipes também são muito divertidas, gravar as músicas também, mas eu fico um pouco mais séria nesses processos. Em set eu tô sempre um pouco mais séria, eu tô sempre um pouco mais preocupada com o andamento das coisas, porque eu também dirijo os clipes, dirijo o andamento das músicas também, claro que tem outras pessoas também por trás disso, então eu acabo ficando muito séria nesses processos, querendo que as coisas saiam exatamente como a gente planejou, mesmo que nem sempre seja assim. Então os shows é quando eu tô mais relaxada, quando eu tô ali, quando acaba eu consigo ainda conhecer novas pessoas e saber quem tá ali comigo, né? Então eu acho que isso se torna mais divertido. E às vezes tomar um drinkzinho, às vezes tomar uma cervejinha ali que eu amo, que eu sou cervejeira. Próxima pergunta. Por que tu tirou o borderline do nome? Senhora? Gente, sério, eu adoro responder essa pergunta, eu acho ela muito importante, porque isso faz muito parte da minha trajetória, faz muito parte da minha evolução enquanto artista também, a transmutação enquanto artista. Então, tipo assim, borderline no meu nome sempre teve o significado de fronteira, que é o significado em inglês. Aquilo que tá entre um e outro, por ser uma drag que fica entre o feminino e entre o masculino e brinca com essas coisas pra virar do avesso realmente e questionar elas. Só que depois de um tempo que o meu nome já era esse, eu descobri sobre o transtorno mental borderline, né? E aí, por muito tempo eu achei que eu explicando qual era o meu nome, tava tudo ok. Até porque eu não usava disso como estética, até porque eu não brincava com essa questão. Mas um dia veio até mim uma menina, que eu gosto muito, inclusive tem um carinho enorme, mas não vou expor nomes aqui, me falar que ela tinha borderline. E que por isso, ela se sentia um pouco incomodada com o nome. E aí ela me explicou que até muitas vezes o abuso psicológico de homens em cima de mulheres é trazendo esse estigma do transtorno mental, e querendo ou não, por mais que eu não me colocasse, me posicionasse como uma mulher, porque drag não é mulher, drag não é gênero, é uma expressão artística, de certa forma algumas outras pessoas que não tinham esse entendimento poderiam me enxergar como, e associar o nome, transtorno e tudo mais, e isso de certa forma causava um desconforto nela. Aquilo veio assim e foi a gota d'água que transbordou o pote de incertezas e
reavaliações que eu já vinha fazendo. E não sei se vocês lembram, mas lá no meu Instagram eu avisei que eu ia dar um tempo de drag, e foi quando eu parei, dei blackout nas minhas redes e assim, ó, sumi por um tempo. Sumi mesmo, sumi. Enfim, eu procurei entender o que eu podia fazer com isso que ela tinha me falado, entender qual era a minha responsabilidade dentro dessa questão, e resolvi então mudar o nome. E com isso eu vi a oportunidade de mudar tudo, de me entregar ainda mais pra drag que eu tava fazendo, de mudar ela, de transformar naquilo que eu realmente queria fazer. E aí eu dei aquele blackout, sumi das redes e parei um tempo pra pensar. E foi aí que surgiu a Cassie, essa nova Cassie, com essa nova estética, com essas novas perspectivas, com um novo nome. Então foi muito massa eu ter tido essa conversa e me fez entender muitas coisas que eu não tava entendendo. E eu acho que é da minha responsabilidade artística ouvir as pessoas que estão me acompanhando e tem alguma coisa, e se eu sentir que aquilo é genuíno, eu ir lá e mudar e transformar, porque não tem nenhum problema da gente assumir os equívocos e de certa forma se transformar. Que no meu caso não foi nenhum equívoco, era só algo que eu não tinha conhecimento que podia gerar tal desconforto. E quando eu soube, decidi mudar. Há quanto tempo a Cassie existe na vida do Cassiano? Então, agora a gente volta lá para as perguntas iniciais, quando eu falei de que desde pequeno a minha irmã já me maquiava e eu já performava pra família. Eu lembro que eu fazia umas chiquinhas assim, e botava a blusa pra dentro, e amarrava e performava, e às vezes imitava a Filomena. Eu lembro de um episódio muito forte de eu estar na cama e um dia tá pensando, ouvindo Rita Lee, que eu gostava muito de Mutantes na época. E eu tava ouvindo e eu tava naquela vibe assim. Ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. E eu lembro que eu queria muito ser a Rita Lee, que eu queria subir no palco, que eu queria cantar, que eu queria dançar. E aí eu fiquei com essa questão, isso veio muito forte pra mim, eu não conseguia resolver. E aí, com tudo isso que eu falei até agora, eu entendo que Cassie sempre teve dentro de mim, que ela sempre existiu, que foi sempre esse alter ego, essa segunda pessoa dentro de mim, que trazia força, que trazia arte, que trazia performance pra fora. Toda essa energia artística, performática. Eu só não entendia qual era o nome dela. Eu não conhecia essa persona com nome, com cara, com personalidade. Mas ela já tava ali mostrando quem ela já tava ali presente, rondando a minha vida. Mas eu comecei mesmo a fazer Cassie com esse nome. Enfim, mas acho que foi lá por 2018 que eu realmente comecei a fazer Cassie. Como lidar com os haters? Acho que ficou bem nítido como que eu lido com os haters no último vídeo que eu lancei aqui no YouTube, que foi reagindo aos haters junto da minha mana Colibrisa. Inclusive, pra tu entender isso, pode clicar no card aqui em cima e assistir o vídeo se assim tu quiser. O vídeo tá muito engraçado, sério. Mas é daquela forma ali que eu lido, debochando, criando conteúdo a partir disso e, de certa forma, cagando. E acho que é isso, eu não dou muita bola não, eu entendo que quando eu incomodo, se eu causei esse desconforto nessas identidades que tanto tempo oprimiram de certa forma pela sua figura, pelo seu discurso, pelas suas ações, então o meu trabalho tá sendo bem feito. E agora a pergunta que não quer calar. Como tá o coração, baby? Meu coração, ele tá fechado no momento. Eu tô solteira, e quem quiser, inclusive, estamos aí. Mas não tô procurando um relacionamento, não tô me propondo a ter um relacionamento, até porque eu há muito tempo decidi que eu ia dar um tempo sozinho depois da minha última relação. Eu decidi que eu precisava me reconhecer, que eu precisava mudar alguns comportamentos, também entender o que tinha me ferido e todas essas coisas, então eu resolvi que não ia me relacionar. Até porque eu tô sem tempo pra isso, porque eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que às vezes eu não tenho tempo pra dedicar pra uma pessoa da forma que essa pessoa provavelmente merece. Então eu acabo não me propondo a me relacionar no momento. Então o coração, ele está fechado. Não tô também apaixonado por ninguém, mas é acreditado, né, gata? Solteira assim, sozinha nunca. Então, se tu gostou desse vídeo, gostou das coisas que a gente falou aqui, gostou de me conhecer um pouquinho mais, então já dá um like aqui pra eu saber que tu gostou mesmo, hein? E se tu ainda não for inscrito, já te inscreve no canal pra nos ajudar a chegar aí, então, nas 1000 inscrições. Então comentem aqui nos comentários o que vocês querem que eu grave. E eu vou escolher os 3 mais pedidos. E vou colocar numa enquete lá no meu Instagram. Inclusive, se tu não me segue ainda, vai pra lá pra participar desse game, hein? Depois que eu colocar essa enquete, o mais votado vai ser o que eu vou gravar. Gostaram? Mais interativo do que isso, eu não sei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo aqui e não se esqueçam de conferir os outros conteúdos que estão aqui no meu canal, tá bem? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês.